Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. É sempre muito bom poder contar com a presença de todos vocês no nosso Sementes do Evangelho para ouvir as palavras e ensinos do Mestre querido, bem como as mensagens dos nossos irmãos espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Então vamos à nossa prece, fechando os nossos olhos, vamos respirando e elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus Pai Celestial e ao Divino Mestre e amigo Jesus, que Ele possa nos acolher e nos envolver a todos, que unidos estamos, procurando receber a luz do Evangelho, clarificando nossas consciências para nos trazer o entendimento e um novo olhar para o nosso viver como seres espirituais vivendo no mundo material. Que possamos sentir a presença dos Espíritos benfeitores e mensageiros de Jesus, que nos trazem os recursos para todos aqueles que verdadeiramente buscam se melhorar, aprendendo e aplicando os ensinamentos do Evangelho, e assim que possamos nos beneficiar das benesses da promessa do Cristo. Mestre querido Jesus, já sabemos que o auxílio divino se manifesta antes mesmo de pedirmos a Deus o amparo divino. Ainda assim, humildes e submissos a vós, nós rogamos sua misericórdia nas lutas diárias, e que possamos ter sempre sua guiança em nossas vidas, para nossa evolução e aprimoramento. Assim, Mestre amado, te pedimos que fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 5, Os Trabalhadores do Senhor. Atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disseram a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Mas infeliz daqueles que, por suas dissensões, retardarem a hora da colheita, pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão e gritarão: Graças, graças! Mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos recusastes a estender-lhes a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de apoiá-lo, por que pedis graça? Vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação de vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa da maneira que queríeis. Não peçais nada mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marca com seu dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo àqueles que não recuaram ante sua tarefa, e então se cumprirá esta fala: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros
no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Que assim seja. Essa mensagem do Espírito de Verdade é muito linda e extremamente profunda, colocada de maneira sucinta. Ela é direcionada aos cristãos que somos e que em tempos de transição encontramos a nossa tarefa. Assim, ele vem nos alertar para algumas posturas importantes, para que de fato possamos cumprir nossa tarefa neste momento, pois é sobretudo em momentos de dificuldades que se realçam as nossas fragilidades. São nos momentos de crise e dificuldade que o que buscamos vem à tona, porque nesse momento somos colocados frente a frente com o que nos move, com o que nos inspira até aqui. Então, aqueles que não têm as suas convicções bem consolidadas ou formadas sob bases sólidas irão fraquejar ou desistirão. Assim como disse o apóstolo Paulo, o fundamento, a base angular é Jesus Cristo. Qualquer um que construa sua fé, sua convicção sobre outra coisa que não seja aquilo que é estável, a pedra angular, o Cristo, no momento da turbulência desanda. Se construirmos a nossa fé em outro ser humano que é frágil como nós, serão grandes as chances de perecermos e fraquejarmos, pois no momento da turbulência, aquele ser pode revelar que também tem sombras, que também é frágil, então nossa fé se abala. Mas se formos sábios, veremos que isso nada mais é que um convite para refazer os alicerces e buscar em Cristo uma convicção e uma fé realmente sólida e capaz de superar quaisquer tempestades, porque há uma grande diferença entre seguir o Cristo e seguir o cristianismo. E é nessa diferença que somos colocados em momentos como este. Na mensagem, ele quer ressaltar que estamos vivendo um momento importante para a humanidade. E qual a duração disso? Não sabemos e duvidemos de quem diga que saiba, porque há um elemento muito importante que prevalece aqui, o arbítrio da humanidade, o arbítrio das coletividades, que também são individualidades coletivas. Assim, esse momento poderá ser alargado ou diminuído, postergado ou reduzido, segundo o empenho de cada um de nós em particular, como cada um de nós coletivamente. As crises prenunciam mudanças. A humanidade já venceu inúmeras crises, mas quando chega uma nova, há um novo desespero. Para vencer de novo, crescer novamente, vem outra, desespera de novo e vence de novo. Precisamos mudar nossa relação com as crises, pois a crise decide o futuro, como diz Emmanuel. Muitas vezes somos trabalhados durante encarnações e anos para justamente diante da crise nos posicionarmos de modo diferente. Então é isso, sobretudo para nós, seguidores do Evangelho, que estamos sendo submetidos. Podemos aferir, medir a nossa convicção com Jesus em face do que passaram e viveram os cristãos que vieram antes de nós. Na época de Jesus, vivemos até muito tranquilamente. Eles sim nos deram um panorama da verdadeira fé. Precisamos refletir se o que nos move a trabalhar por Jesus é alguma expectativa de retribuição, de alguma bênção, de algum favor especial, ou já entendemos e já nos comprometemos a trabalhar com Jesus sem qualquer outra retribuição, sendo um instrumento da caridade, ou melhor, sentir a caridade atuando através de nós, ser o vaso que transporta o perfume, portanto perfumado.
ser aqueles que estão aptos a transportar os perfumes da caridade, sem contaminá-lo com os nossos caprichos, exigências. Esses são, como disse Paulo, o bom perfume do Cristo, que em meio às turbulências do mundo vem adocicar e encantar um pouco a vida. Esses serão os ditosos, os que menos esperam, mais receberão. Os que com mais desinteresse se lançar à tarefa serão os mais ditosos, porque encontrarão a alegria de servirem com Jesus. É investir mais na qualidade do que na quantidade da tarefa. Aqueles que mais se entregam de coração pode receber um pouco mais do que aquele que está um grande tempo a agir, mas movido por interesses, esperando retribuição. O que é mais importante para nós na seara espírita? A obra acabada, realizada, não importando quem seja o idealizador, de quem seja a ideia, ou o nosso nome, ou a nossa vontade. Esse é um ponto importante, porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que souberam impor silêncio a vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Assim, para trabalharmos com Jesus, precisamos estar muito atentos para com o trabalho conosco, porque muitas vezes o nosso trabalho no bem é apenas uma projeção do nosso ego, porque cada um quer o seu e não o que é do Cristo, que é sempre um interesse coletivo. Devemos ter o cuidado ao executar a tarefa que deveria ter o interesse coletivo e não o nosso interesse egóico de saber ou mostrar que somos nós que o estamos fazendo para que os outros se lembrem de nós. E é isso muito importante, porque podemos passar uma vida inteira pensando que estamos servindo ao Senhor Jesus e chegar no plano espiritual à míngua, na falta, na escassez, porque servimos a nós mesmos e não a Jesus. E isso é muito sério, porque podemos passar uma encarnação inteira pensando que servimos Jesus, como muitos espíritos que chegaram no plano espiritual da mesma forma e vieram nos alertar, dizendo que tipo de amor estamos cultivando, ou que trabalho estamos fazendo, que tipo de caridade estamos fazendo, visto que já sabemos e não duvidamos que a caridade é a alma do Espiritismo, mas o que entendemos de caridade e o que de fato estamos fazendo de caridade? Porque a caridade não é a ação em si, ela envolve também a ação, mas para que seja caridade deve vir algo antes, que é o que inspira a ação. É isso que faz de uma ação caritativa ou não, que é a caridade de estarmos em Cristo para que Cristo esteja em nós. É essa que dá valor a todas as ações de caridade. Sem ela, podemos conquistar a gratidão de muitas pessoas, mas internamente ainda estaremos em condição de mendigos de luz. A caridade não é a ação em si, mas o sentimento que a precede e a envolve e que a inspira. E é só isso que faz de nós, com essa caridade desinteressada e humilde, que aprende a conviver, que aprende a dialogar, que aprende a acolher o outro tal qual como ele é, não como nós gostaríamos que fosse. Essa caridade que diante da sombra do outro aprende a compreender e a perdoar e a ajudar, não a afastar, não a brigar. Essa caridade é que faz de nós um obreiro do Senhor. Porque na obra do bem eu não estarei amando a mim mesmo, aos meus meios, aos meus métodos. Estaremos ali para servir como for possível
dentro das nossas possibilidades. A felicidade nos espera no progresso e não há progresso sem lutas. Para quem vive só a matéria e a ilusão do mundo, as lutas e dificuldades são loucura, mas para nós que temos aprendido que é graças às cruzes que transportamos, é que temos aos poucos crescido, saído da ilusão em direção à imortalidade que nos espera. As lutas são benditas porque nos confere as asas da liberdade. Aqueles que buscam os primeiros lugares de destaque no mundo, eis que já terão sua recompensa. Aqueles, porém, que se apagarem no serviço ao semelhante, eis que então serão exaltados. Meditemos nisso e que Jesus nos ajude a sermos obreiros do Senhor e não de nós mesmos. Amado e divino Mestre Jesus, agradecemos sempre por seu amor infinito e por todas as oportunidades que nos concede. Que possamos buscar o cristianismo não para que o Senhor nos sirva, mas para que aprendamos contigo a servir, buscando a verdadeira libertação com a transformação do nosso interior, buscando o pão divino e não o pão do mundo, buscando a eternidade junto a ti e não a transitoriedade de uma vida material, nas ilusões e nos desejos materiais a todo custo, porque já sabemos da responsabilidade, do esforço próprio e constante que devemos empreitar para sermos obreiros do Senhor. Através da sua vontade manifestada em nós e dos valores do Evangelho com seu amor, nossa humildade e renúncias, poderemos ser seus auxiliares na reconstrução de um novo mundo, sendo obreiros do Mestre. Assim, Mestre amado, que o pão divino do Evangelho nos fortaleça no bem e que o Senhor nos conduza hoje e sempre, e que assim seja.